Atos 16, versículo 9, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem lembra de hoje de manhã vai saber o que você tem que fazer para a gente dar continuidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez. E eu desejo que a palavra do Senhor possa fluir nos nossos corações. Fluir, a unção do Senhor precisa fluir. A unção do Senhor que nos ensina, que quebra o jugo. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Essa é a revelação que nós precisamos ter para viver. Essa é a revelação que nós precisamos ter para termos uma vida em Cristo. Nós precisamos ter a revelação de quem é o Senhor. E precisamos ter a revelação de que Ele é Senhor. De que Ele é dono. De que Ele é Senhor, de que Ele é dono. Ontem eu estava compartilhando a palavra do Senhor, estava falando sobre santidade com outros irmãos. E meditando sobre santidade, eu falava de Caim e Abel. Eu falava de Caim e Abel quando Caim, ele tem o mesmo comportamento de Abel. Ele oferta ao Senhor. Porém, em seu coração havia iniquidade. O assassinato de Abel não foi consequência de uma oferta. Ninguém oferta e depois mata o outro. Ninguém faz uma oferta a Deus e depois mata o outro. Isso já tinha nascido no coração de Caim há muito tempo. Fato é que o que ele dá a Deus não agrada a Deus. E o que não agrada a Deus não é a oferta. O que não agrada a Deus é o coração do ofertante. E nós estávamos compartilhando sobre santidade, que a santidade é andar no padrão de Deus e não é apenas dizer o que é errado. Não é apenas condenar aquilo que é errado e ter a visão daquilo que é errado. É ter a revelação daquilo que é certo. Porque a visão daquilo que é errado todo mundo tem. Qualquer um pode ter. Agora a revelação daquilo que é a verdade, só aqueles a quem tem Cristo. Porque santidade não vem de nós. Santidade vem da referência de que Deus é santo. Não é a partir daquilo que é errado. Deus disse: eu sou santo, então Deus quer que os seus filhos sejam santos. Então como é que nós temos que andar na revelação daquilo que é certo? Não ao contrário daquilo que é errado. O contrário daquilo que é errado é uma consequência por eu viver pela verdade. E aí, meditando nessa palavra, me veio que se nós fôssemos ver sobre santidade, fôssemos falar sobre santidade, eu estava falando sobre Caim e Abel, eu diria que santidade não é condenar Caim, é ressuscitar Abel. Porque condenar Caim, todo mundo condena. Agora eu quero ver quem é que tem o poder do Evangelho para ressuscitar aquele que está morto. Então as nossas práticas, a nossa vida precisa passar por um scanner de Deus, e o nosso coração precisa passar por um scanner de Deus, para que tenhamos a revelação da verdade. Se Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, essa revelação
está acessível a nós. Está acessível a nós, para que sejamos nós transformados em seu caráter. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para nos apresentarmos em sua presença santos e irrepreensíveis em amor. Se Deus é amor, nós só podemos nos apresentar diante da tua presença se passarmos por uma transformação para nos tornarmos santos e irrepreensíveis. Santos porque vivem pela verdade e porque a verdade vive em nós. Como eu já ministrei aqui há algum tempo, não é a minha vida que sustenta a palavra, é a palavra que sustenta a minha vida. Eu não tenho como nem todos os dias da minha vida sustentar apenas um versículo. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse tipo de transformação, a não ser que Jesus, a não ser que a palavra sustente a minha vida. E para isso cada um precisa viver pela revelação que tem de Cristo, o Senhor, o dono, aquele que nos comprou, aquele a quem nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, aquele que nos deu um livre acesso à presença de Deus, aquele que nos deu livre acesso à presença do Pai, aquele a quem a Bíblia diz que nos reconciliou, que tem o ministério da reconciliação dos filhos com o Pai. Então a revelação nós precisamos carregar em nosso coração. E como eu disse aqui de manhã, aqui no discipulado, você corre um risco de vida pelas revelações a que você já teve. É um risco de vida. Tudo aquilo que lhe abriu o entendimento, tudo aquilo que lhe abriu os olhos, tudo aquilo que um dia você ouviu a respeito de Jesus, a respeito de sua palavra, foi um risco de vida que você correu. É perigoso demais. Agora, rejeitar a revelação é um risco de morte. Rejeitar a revelação de que Cristo é o Messias, de que Ele é o Senhor, é um risco de morte que nós corremos. Então é melhor que se corra um risco de vida. Porque todos nós, para sermos chamados filhos de Deus, precisamos carregar em nosso coração a revelação de quem é Cristo. A revelação de que Ele é Senhor. Porque tudo que o Senhor quer é responsabilizar os filhos pela revelação que teve de Jesus. O que Jesus disse? Jesus disse assim: quando fosse pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então viria o fim. A revelação que nós temos é a partir de quem Ele é, não a partir dos desastres e das catástrofes. Se você ligar a televisão, nos jornais, você vai ver um monte de desgraça, você vai ver um monte de notícia ruim. Pai matou o filho, filho matou o pai, marido matou a esposa, esposa matou o marido, não sei quem bateu na mãe por causa de mistura. Sabe o que nós fazemos? Nós justificamos os desastres do mundo tendo a revelação de que Cristo vai voltar. Acontece um desastre, acontece algo que é corrupção, que é contra a santidade de Deus. O que a gente diz? Jesus está voltando. Nós não entendemos que a revelação que nós recebemos de Cristo nos responsabilizou a mudar o mundo.
Nós não entendemos que a revelação que nós tivemos de Cristo nos responsabilizou como filhos a se manifestar, a proclamar como um morador dessa terra. O que diz Salmos? Batei palmas, cantai ao Senhor, vós todos moradores da terra, celebrai com júbilo ao Senhor. É que nós individualizamos tanto a salvação, nós individualizamos tanto aquilo que nós buscamos, que nós perdemos a revelação de quem é Cristo, e nós queremos fazer com que a santidade seja vista pelo ponto daquilo que é errado. Aí o que eu faço? Eu me satisfaço quando eu me abstenho daquilo que aparentemente é errado. Mas eu não vou buscando aquilo que é a verdade, eu não vou buscando o caminho, eu não vou buscando a vida que está em Cristo. E vou tentando viver como Caim, ofertando a Deus, mas me derretendo por dentro. Me derretendo por dentro, com uma crise por dentro, sem saber que a salvação nos incluiu no plano de Deus. Que a salvação nos incluiu naquilo que Deus está fazendo. Quando Paulo tem a visão de um homem pedindo, passa a Macedônia, o versículo 10 diz o quê? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A visão que Paulo teve não foi de Deus chamando ele para ir pregar a Macedônia. Qual foi a visão que Paulo teve? A visão que Paulo teve foi que era um varão macedônio estava em pé. Mas a conclusão que ele chega, Deus está nos chamando, porque ele teve a visão de um varão macedônio. O que nós precisamos alinhar? Nós precisamos alinhar a visão que nós temos do mundo e a revelação que nós temos de Deus. Porque o mundo não vai te revelar nada. E nós tentamos o quê? Nós tentamos buscar as revelações no mundo. Acontece então um desastre, a gente vê no jornal, a gente busca a revelação de quem é Cristo no desastre que aconteceu. Jesus está voltando. A revelação de que Jesus está voltando está nele, não está nos sinais. Os sinais só apontam o caminho, mas a fonte está nele. Então nós precisamos alinhar a visão que nós temos do mundo e a revelação que nós temos de Deus. Porque se Paulo buscasse a revelação que fosse apenas do mundo, então ele teria, tem um cara lá na Macedônia lá pedindo ajuda. Ele não vê isso. Por ele ter a revelação de quem é Cristo, por ele ter a revelação de quem é Deus e da responsabilidade que ele tem do seu chamado, o que ele conclui? É Deus que está me chamando. É Deus que está me chamando. Quando nós pararmos de individualizarmos a nossa salvação e sabermos que a salvação nos incluiu no plano de Deus, Deus vai começar a lhe usar. E através de você, Deus vai executar o seu plano de salvação. Simplesmente porque a vida de Cristo está em nós e nós descobrimos que Ele é Senhor, que Ele é dono. E que toda visão de mundo que eu possa ter, e que toda visão de pessoas que eu possa ter, eu vou buscar a revelação em Deus. E eu vou buscar a resposta em Deus, porque Ele é a fonte da revelação. Não é a igreja a fonte da revelação. Não é o pastor. Não são os irmãos. Embora Deus pode usar o pastor, Deus pode usar a igreja, Deus pode usar os irmãos. Deus usou em uma visão um varão macedônio para falar com Paulo. Mas Paulo concluir que era Deus quem estava chamando e não um varão macedônio.
Toda necessidade de transformação do mundo não é o mundo que está clamando, é Deus quem está te chamando. É Deus quem está te chamando. Mas quando nós perdemos o contato direto da revelação que nós temos de Cristo, então nossa visão de mundo fica obscura. E como aquele rapaz citado nos evangelhos, que foi curado por Jesus, como é que você vê? Eu estou vendo as pessoas como árvores. Eu não estou enxergando muito bem ainda, até que Jesus abriu-lhe os olhos. Mas se nós não buscarmos a revelação de quem é Cristo, a visão de mundo nossa vai ficar obscura. A gente vai achar que tudo é normal. Não é normal a corrupção. Não é normal. Não é normal as pessoas rejeitarem a Deus. Não é normal. Não é normal as pessoas proclamarem o fim de uma família. Não é normal. Não é normal as pessoas, a sociedade querer desconstruir a família, desconstruir o homem, desconstruir a mulher. Não é normal. Mas não se conforte apenas dizendo: Jesus está voltando. Isso nós já dissemos um monte de vezes, só porque viu algo errado. Jesus está voltando. Por algo errado a gente está falando, Jesus está voltando. Mas nós não nos atentamos para a revelação de Cristo, porque se nós nos atentarmos, você vai começar a enxergar o mundo e ver: Deus está me chamando. Deus está me chamando. Passa a Macedônia. A Macedônia era colonizadora, um berço helenístico, um berço da Grécia, o que emitia opinião, onde nasciam ideias. Qual era o propósito de Deus de Paulo ir à Grécia, de Paulo ir para a Macedônia, de Paulo passar a Macedônia? Havia lá muitas informações, havia lá muitas ideias, havia o berço do nascimento de ideias, o berço da filosofia. O berço da filosofia, o berço das ideias. Mas havia um clamor de Deus para que o evangelho do reino fosse anunciado nesse ambiente onde se nascia ideias, onde se emitia opiniões. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 16. Atos 17, 16. Vamos ler? Quem está comigo aí diz amém. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O que ele fazia com a idolatria? Se revoltava. Deixa eu abrir um parênteses. Existem homens que são violentos no reino do Espírito. A unção do Espírito Santo, ela não é passiva. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam. A porta não é algo que o diabo vem e traz. A porta é algo imóvel, onde está lá, onde a igreja ia chegar até lá, e elas não iriam prevalecer. Ou seja, é chegando dando um pontapé, mas é chegando.
É como um envio de Jesus, a palavra equibalo, é um envio violento, é um arrancamento, é um enviar com força, violentamente. Existem homens que são violentos no espírito. Deixa eu lhe dizer, se você não for violento no espírito, em algum lugar você será. Ou sofrerá violência nas suas emoções, ou no seu físico, ou um homem agressivo, ou um homem violento nas suas emoções. Quando é triste demais. Quando é alegre demais. Experimente a revelação de Cristo a ser violento no espírito. Porque Paulo, quando vai pregar o evangelho, se revoltava com a idolatria. Onde estava isso? Em seu espírito. Esse sentimento, esse espírito de indignação que todo profeta tem. Sabe separar muito bem as pessoas daquilo que as pessoas fazem. Amam a todos. São violentos no amor. Amam. Mas se são violentos naquilo que é um atentado contra Deus. Vamos continuar. Por isso, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Abra lá em 23, versículo 23. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar na qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É o Deus desconhecido, porque não tinha revelação. Eu vou lhe dizer por que não tinha revelação de quem era Deus. 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, e como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Porque havia um altar a Deus na Grécia, quando Paulo estava pregando, estava escrito: um altar de adoração ao Deus desconhecido, porque eles não tinham a revelação da ressurreição, eles não tinham a revelação de quem era Cristo, e eles a rejeitaram, e eles não aceitaram a revelação de quem era Jesus. Porque quando Paulo estava pregando sobre a ressurreição, o que eles fizeram? Uns escarneciam e outros repreenderam e disseram a Paulo: em outra ocasião você conversa com a gente sobre isso. Havia um clamor, havia um chamado de Deus a Paulo: passe a Macedônia para anunciar o evangelho. As pessoas não necessitam apenas das informações que têm, as pessoas não necessitam do espírito humano, dessa capacidade humana de ter opiniões, dessa capacidade humana de formar ideias, mas elas precisam da revelação e da vida que só a ressurreição de Cristo pode trazer. E eu volto a lhe dizer: a revelação de Cristo, você corre um risco de vida, enquanto a rejeição é um risco de morte que você está correndo.
Os irmãos, a igreja ou qualquer outra pessoa pode lhe ser suporte, pode lhe ajudar. Mas a revelação de Jesus é só o Espírito quem pode te dar. Você pode carregar esse berço estoico, epicureu, esse espírito da Grécia que nos faz ter opiniões, que nos faz ter caminhos feitos por nossos desejos, feitos por nossa inteligência. O que os estoicos diziam? Que o homem é como um cachorro correndo atrás de um vagão de trem, não sabe onde vai dar. E muitos a quem receberam a revelação de Cristo ainda vivem com esse espírito guiando a sua vida. Vou vivendo e não sei onde vai dar. Quer ter um termômetro de como está a sua vida com Cristo? Pare hoje para pensar, como é que penso a respeito do futuro? Como é que me vejo amanhã? Porque esse espírito grego, estoico, filosófico, dizia: o homem é como um cachorro que corre atrás de um vagão de trem, não sabe onde vai dar. Ele pode correr, ele não sabe onde vai parar. E se você não tem a resposta de como você estará amanhã, ou de onde você está indo e para onde você está indo, talvez você precise da revelação de quem é Cristo. Porque numa visão de Paulo, de um homem chamando para pregar, ele concluiu: Deus está me chamando. É Deus quem está fazendo isso. Deus é quem está fazendo isso. Cada um tem a visão de mundo de acordo com a fé que tem em Cristo, de acordo com a revelação que tem em Cristo. Ontem à noite eu perdi minha carteira. Só descobri hoje, na hora do almoço, quando eu tinha que comprar mistura. E a hora que eu perdi e tal, a gente estava procurando, eu concluí que perdi. Eu pensei: meu Deus, será que estou perdendo minha identidade em Cristo? Eu falei: Deus está falando alguma coisa, Jesus. Pode ser que não, mas logo eu pensei: será? E logo eu pensei que um dia eu tinha perdido e orei assim e disse: Senhor, o Senhor cuida de tudo, por favor, devolva minha carteira. E um cara bateu lá em casa e devolveu minha carteira. Igual hoje. Igualzinho hoje. Aí minha esposa falou: não, o RG está aqui. Eu falei: graças a Deus, minha identidade eu não estou perdendo. Graças a Deus, não é isso que Deus quer me falar. Eu estava no supermercado e ia para a delegacia. O Felipe me ligou: como é que o senhor está, Bê? Eu falei: estou bem, estou assim, perdi minha carteira. Não, eu achei. Um cara achou, mostrou para o amigo dele conhecia o Felipe, ligou para o Felipe e eu fui lá buscar minha carteira. Graças a Deus. Deus cuida de todas as coisas. Mas pensa você que eu não olhei para o mundo e não olhei para a ocasião e não pensei: o que é que Deus está falando? O que é que Deus quer falar? Porque a visão de mundo que nós temos deve ser a partir da revelação que nós temos de Cristo. Para quê? Para não se acostumar com tanta maldade, para não se acostumar com tanta corrupção, para não se acostumar com tanto pecado. Para quê? Para nos responsabilizarmos, porque Deus quer nos usar. Para quê? Para nos responsabilizarmos, porque se Deus quer salvar o pecador, Ele quer usar alguém para pregar. Se Deus quer salvar e dar comida ao pobre, Ele vai usar alguém para dar comida.
Porque alguém que não tem comida hoje no prato pode ter certeza que está no prato de outro alguém. Pode ter certeza disso. Porque é assim que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa desse jeito: eu lhe dou para você administrar e dividir. De acordo com a revelação que você tem de Cristo, é que você vai fazer com que o outro seja alcançado pelo evangelho do reino, onde há justiça. E não adianta nada só apenas se revoltar, mas continuar a tapar os seus olhos e a tapar os seus ouvidos para aquilo que Deus quer ministrar e quer fazer na vida do outro. Ele quer usar você para isso. Ele quer usar você. E assim como houve um clamor e um chamado de Deus, passa a Macedônia, é porque o berço das opiniões, o berço de onde as ideias eram formadas, precisava ser impactada e transformada pela pregação do Evangelho, pela revelação da vida. Porque o altar que tinham lá a Deus e tantos outros deuses, mas a Deus era Deus desconhecido. Onde Paulo diz: aquele altar lá eu conheço muito bem, vocês não conhecem, mas eu conheço, e eu vou lhes mostrar o caminho. É a ressurreição. É a ressurreição de Cristo. É a revelação de quem é Cristo. Talvez Paulo contou o seu testemunho: olha, eu encontrei com ele, me encontrei com ele, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Mas eles rejeitaram então a revelação de quem era Cristo. Hoje o meu clamor, hoje o meu pedido, hoje a minha oração é isso: por favor, não rejeite a revelação de Jesus em sua vida. É precioso demais. Mas Provérbios capítulo 27, versículo 14, ele responde a minha pergunta. Provérbios 27, 14. A pergunta é: por que tantas pessoas rejeitam a revelação de Cristo? Porque se nós hoje sairmos daqui essa noite com a seriedade, a responsabilidade, o encargo de Cristo é vida, de que Jesus deu a sua vida para me salvar e para me colocar em um plano, não tem cidade, não tem famílias, não tem nações que não sejam transformadas. Não tem pobre que não seja alcançado, não tem viúva que não seja alcançada, não tem órfão que não seja alcançado. Mas Provérbios 27, 14 diz assim: o que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. Ou a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Eu vou traduzir na linguagem de hoje: ninguém gosta de ser acordado. Ninguém gosta de ser acordado. E muitos dormem. E ao ponto de receberem a revelação de Jesus e dizer: cara, você vai ter que acabar com a sua vida. Deus quer frustrar esses planos. Com maldição é recebida, porque é preciso um despertamento. Porque ninguém gosta de ser acordado. Todo mundo quer acordar na sua hora. Você não gosta de ser acordado pelo seu despertador, porque você coloca o soneca 5 vezes. Você não gosta de ser acordado pelos outros, porque se alguém te acordar, você vira um bicho. E lá em casa lá tem 2 galos lá, Luca e Melissa. E não posso dormir que eles vêm. A ponto de fazer assim: acorda papai, acorda, a ponto de abrir o meu olho. E ninguém gosta de ser acordado.
E é por isso que muitas pessoas não querem ser acordadas pela revelação de Jesus, porque a sua vida vai ter que mudar. Porque alguns planos você vai ter que deixar de lado e vai ter que esquecer. Ninguém gosta de ser acordado. Porque você vai ter que perseverar, porque vai ter dias que você vai ter que chorar. Porque vai ter dias que você vai ser traído. Porque vai ter dias que você vai ter que investir. Porque vai ter dias que você vai ter que servir sem querer nada em troca. E ninguém quer ser acordado. Porque logo de manhã, ainda que seja uma bênção, vai ser recebida como uma maldição. E muitos recebem desse jeito. E antes que você ainda viciado na maneira de pensar, ache que eu estou falando do mundo, eu estou falando de nós. Porque como que a gente prega, como que a gente fala? Colocando todo mundo, o mundo. Não, quem não quer somos nós. Vamos jogar aqui para nós primeiro. Sabe aquela palavra que você ouve todo dia? Sabe aquela pregação que você, já se acostumou a ouvir? Pregue ela para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Você vai ver a sede que essa pessoa vai ficar. O que para a gente é normal ouvir. Às vezes a gente vai aí numa palestra de coach, aí, às vezes a gente vai numa palestra motivacional e a gente, não sei se já aconteceu isso com você, mas você logo pensa, a primeira coisa que você fala assim, cara, parece uma pregação. Aí você já falou assim também, mano, esse meu pastor está falando isso faz 20 anos. Aí você olha para as pessoas que não estão acostumadas a ouvir isso e elas estão assim, nossa, que demais, meu Deus, nossa, tocou demais, desse jeito. Experimente abrir os olhos de quem tem os olhos fechados. É a sensação mais gostosa do mundo. Mas para isso os nossos olhos precisam estar abertos. Viralizou um vídeo no WhatsApp, porque eu vi num monte de grupo de WhatsApp lá. É até um cara famoso, eu esqueci o nome dele lá, que é um vídeo que o rapaz pede perdão por irmão. Não sei se alguém viu esse vídeo. Pablo Marçal. Vocês não viram esse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Perdi meu irmão. Vocês não viram? Vou mandar lá então. Viu? Pablo Marçal. Ele pega e fala pro cara, o que aconteceu? Ele, mano, meu irmão, mais ou menos assim, meu irmão morreu, eu não tive tempo de pedir perdão para ele. Ele falou, abre os braços. Lembra do seu irmão quando você era criança? Agora, a hora que você vê seu irmão perto, você pede perdão e abraça. E aí ele pega e dá um grito e abraça o Pablo Marçal. O cara dá um grito, me perdoa, Pablo. Houve uma libertação. O vídeo viralizou, acho que nos grupos de WhatsApp e tal. E um monte de gente viu, se emocionou e tal. E aí a gente pensa, caraca, eu vi isso aí já faz muitas vezes. É Jesus quem faz isso daí. É Jesus quem pode fazer isso daí. Mas às vezes ficou tão comum. Às vezes um pedido, às vezes uma desordem para nós ficou comum, porque a gente perdeu a revelação de quem é Jesus. A nossa visão de mundo ficou igual, competitiva, correria. A nossa visão de mundo e das pessoas ficou igual. Não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem paciência com os filhos. Às vezes a única arma que a gente tem, que a gente fala, é a profecia do amém. Os nossos filhos não vão se desviar, a gente fala amém, amém, amém. 7 amém. A
gente reclama das correntes do WhatsApp, mas a gente faz igual. Amém, amém, amém. Aí em casa os princípios todos são quebrados. Não dá atenção para o filho, não ora com o filho, não ensina a palavra para o filho. E tem o mesmo caminho daqueles que não têm a revelação de quem é Cristo. A visão de mundo que nós temos que ter é a partir da visão que nós temos de quem é Jesus, para sabermos qual é a vontade de Deus. Ou você acha que a vontade de Deus é que todo mundo aí se separe, e os casamentos se separem, só para a gente gritar aqui dentro: vem logo Jesus, vem logo que o negócio está feio aqui. Vem logo Jesus, que o negócio não dá mais. E Deus quer nos dar a visão de mundo de alguém dizendo: passa a Macedônia. E a única coisa que nós precisamos é chegar a uma conclusão: Deus está me chamando. Deus está me chamando. Eu conheci quem é Jesus e agora não tenho mais como voltar atrás. Eu conheci quem é Jesus e agora não tenho mais opção, não tenho mais direito de dizer não. Eu não tenho mais esse direito. Eu preciso cada dia mais dele. Eu preciso cada dia mais conhecê-lo. Porque Jesus nos chamou para ser sal da terra, sal na terra. E a gente se converte e quer ser sal no céu. E a gente se converte, a gente aceita Jesus e fala: me leva para o céu logo. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu só sei que eu quero estar no céu. E aí Jesus lhe diz: não, cabeção. É sal na terra. Enquanto nós estivermos aqui, é sal na terra. Esse sentimento de que quero morrer logo para estar com Jesus, é válido você querer estar com Jesus. Só precisa analisar se você não quer se desfazer das responsabilidades que Jesus te chamou, de ser sal na terra. De ouvir, de ver e ter uma visão de mundo, de alguém clamando: passa a Macedônia, e você concluir: é Deus quem está me chamando. Olhe para Jesus, fale com Jesus, ore por Jesus, por Ele, dele, para Ele são todas as coisas. Seja santo a partir de Jesus na sua vida. Seja santo a partir do padrão daquilo que é certo, daquilo que é a verdade. Vamos cantar? Vamos lá? Para a gente orar e falar com o Senhor e dizer: eu quero te conhecer. Essa é a nossa oração.